Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje vai tratar de um assunto muito importante, se não fundamental, para qualquer empreendedor que se arrisca nesse mercado selvagem que é o mercado brasileiro: as finanças. E para falarmos sobre isso, nada mais, nada menos do que Manuel Massa, um dos maiores consultores financeiros aqui de São Paulo, que está com a gente hoje no Tecendo Negócios. Massa, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E para a gente começar, Massa, a questão de ser consultor financeiro, o que levou você a esse caminho? Boa. Obrigado pelo convite, né? Muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto bastante. Eu, majoritariamente, nunca tive educação financeira. E ter tido situações financeiras onde me levaram a uma preocupação financeira fez com que eu estudasse mais sobre o tema, me desenvolvesse. E hoje a minha missão é levar a educação financeira para as pessoas, porque mostra que, como foi possível comigo, né? Então eu consigo ajudar com um pouco de experiência na prática ali, não só na teoria. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi sobre o ponto de vista de quem está nos assistindo. Como alguém que nunca teve essa condição de ser um bom planejador financeiro, de ter essa perspectiva de trabalhar esse controle daquilo que se tem, daquilo que se gasta, você não tinha isso e agora se tornou isso, né? O que foi que te conduziu a chegar nessa situação? Foi justamente essa experiência negativa, é isso? Exatamente. Foi, na verdade, decisões erradas relacionadas ao dinheiro, né? Então, eu trabalhava numa posição de diretoria ali, operacional e executiva dentro de um grupo multinacional e ganhava muito dinheiro. E quando eu saí devendo 3 cartões de crédito e pegando bônus e gastando de forma totalmente errada. E chegar ao fundo do poço, como eu falo, né, fez eu parar e refletir sobre para onde eu estava levando a minha vida. E aí foi onde eu comecei a pesquisar mais, a estudar sobre o assunto. Participei de algumas palestras que me ajudaram a entender um pouco melhor. Li livros, né, os tradicionais ali, eu recomendo para todo mundo, né? O que é Quem Pensa Enriquece, né, o Segredos da Mente Milionária. Então são livros que vão fazendo você olhar o mundo de uma perspectiva diferente. E eu fui aprendendo e colocando em prática. E aí eu comecei a gostar, uma coisa interessante, eu comecei a gostar de guardar dinheiro. E aí eu consegui realmente me recuperar, me reorganizar e entender como que eu posso utilizar hoje tudo que não é ensinado pra gente ao nosso favor. Então tem um termo no mercado financeiro que a gente fala que é o skin in the game, né? Então foi na pele que eu senti realmente ali o poder da educação financeira na transformação e na tranquilidade que você quer para a sua vida, entendeu? Ok, mas vamos pegar um pouquinho mais a fundo essa questão, porque eu acho que um dos maiores mitos que existem quando se pensa nessa questão de administração financeira é o fato de que você vincula a dificuldades que você enfrenta em relação àquilo que você ganha. Ou seja, você ganha mal, então sua vida financeira é péssima. E não foi isso que você está relatando. Ou seja, você trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem e mesmo assim se viu numa situação de descontrole. Como é que você fez para poder tentar resolver isso? Não tinha muita alternativa. Não tinha por onde correr, né? Não, o que eu tinha era que eu, né, como a maioria dos brasileiros, fiquei endividado, fui com o nome ali para as empresas de crédito e eu tinha que me reorganizar. E aí eu comecei a entender um pouco como eu poderia fazer isso. E aí a gente entra num outro tema que eu também gosto bastante, que foi empreender. Então eu comecei a empreender em diversas coisas, então já abri 2 empresas, quebrei, então tem mais histórias difíceis nessa jornada, mas aí eu fui entendendo justamente esse ponto de... o empreendedorismo me ajudou a entender que
se você não souber utilizar os recursos da maneira certa, não é só seu talento ou sua capacidade que vai fazer você levar longe. Você precisa ter um resguardo financeiro para poder ter tranquilidade na hora de tomar decisões do que você está fazendo, para poder se relacionar com pessoas que você quer fazer negócio, para você estar em lugares que você precisa estar para fechar negócio, que também tem a parte do network. Então, eu não posso falar que é uma fórmula mágica, mas é alguma coisa que é treinável, foi vivido e dá para ser replicado, entendeu? Então, acho que isso foi um pouco que eu não sentia isso quando eu era, por exemplo, diretor. Porque eu sabia que ia cair o dinheiro ali no meio do mês, no final do mês. Ia cobrir a conta? Ia cobrir a conta. Às vezes nem cobria a conta, fazia dívidas que estavam fora do meu orçamento, mas eu sabia que como daqui a 6 meses eu vou continuar trabalhando, então eu vou conseguir pagar essa conta. E aí, normalmente não, o que aconteceu foi que esses 6 meses, com as dívidas que eu fiz, não me garantiam nada, porque eu saí da empresa por diversos motivos ali do mundo corporativo e acabei se tornando uma bola de neve, mas isso também não justifica que o comportamento. Acho que o comportamento que eu tinha era muito diferente do que eu tenho hoje. Como que era o seu comportamento? Nossa, era o viver o presente e não pensar no futuro. Vida louca? Eu mereço o tempo todo, festa o tempo todo. Então, acho que isso é o que normalmente a maioria das pessoas vivem hoje, que é essa questão do eu tenho dinheiro para hoje, eu não sei, eu estava conversando justamente, foi ontem, antes de ontem, não lembro, com algumas pessoas lá dentro do escritório ali que eu faço parte, e aí eu falei uma frase que veio, né? Então, a frase mais comum das pessoas que vivem o presente eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, por isso que e aí, quando a gente para ver, normalmente você vai estar vivo amanhã, normalmente você vai estar vivo daqui a 5 anos, você vai estar vivo daqui a 10. E aí, quando você olha tudo que você viveu naquele momento, se você tivesse economizado um pouquinho, você conseguiria ter ali uma aposentadoria ou pelo menos uma qualidade de vida um pouco mais tranquila. Eu acho que a gente, Massa, vive uma questão muito cultural. Nós somos de uma geração que passamos por uma série de mudanças ao longo de todo esse período de nossa vida, uma geração analógica que foi obrigada a se adaptar ao mundo digital e, ao mesmo tempo, nos fatos históricos e econômicos, político-econômicos, nós viemos de um país em hiperinflação, um país com total descontrole de suas reservas, sua capacidade de investimento. Enfim, a gente ia comprar um pãozinho na padaria de manhã, que custava, exemplo, 10 cruzados novos, nem sei qual que era a moeda na época. Mudava bastante. E no final da tarde, aqueles 10 cruzados já eram 20, né? Chegamos a ter uma inflação de 82.000% na época do Plano Collor, alguma coisa assim. É um período que a gente tenta até apagar da memória. Porém, o brasileiro é um povo criativo. E diante de uma situação como essa, sempre aprendeu a dar aquele jeitinho para sobreviver. E eu acho que esse jeitinho, essa coisa de você, matar um leão por dia, rebolar aqui, rebolar ali, tira de um lugar, coloca no outro, fez com que a gente tivesse essa situação de imediatismo, de procurar sempre a sobrevivência, né? E não um planejamento de vida. E a gente vê que essa cultura se estende até os dias de hoje. Por exemplo, é muito comum, hoje a situação não chega a ser igual àquele ponto, mas você vai no mercado, você se assusta. O preço das coisas, né? Um tomate, o quilo de R$15 o quilo do tomate, um pé de alface R$7, enfim. Só que o brasileiro, ele coloca certas questões como ponto de honra, digamos assim. Então, comida é uma delas. Sim. Ninguém vai abdicar de comer o que quer. Então, o brasileiro ele prefere gastar o que não tem comprando comida para fazer o seu churrasco de final de semana do que guardar o dinheiro, né? Agora, tem como reverter essa cultura? Porque
se trata de uma mentalidade de sobrevivência. É algo que está já intrínseco na alma, né, da sociedade. Como desvincular isso e mudar a maneira de pensar? Bem interessante esse ponto que você trouxe. Primeiro, a questão da escassez ou da falta faz com que a gente seja mais criativo. Então, se falta, você pega ali alguns alimentos que eu lembro que minha mãe fazia ali, né, o ensopado, então é meio que uma mistura de tudo que tem em casa. Não sei se você ouviu o termo de gororoba, que é você pegar tudo que tem na geladeira e colocar e fazer comida. Exato. Então, meio que essa questão da escassez traz essa criatividade. Então, só que a gente não vive na escassez. Né? Pelo contrário, eu vejo que muita gente esbanja, sendo que poderia ser um pouco melhor distribuído. Uhum. A criatividade para poder sobreviver, né, tá bem enraizado no brasileiro, porque esse DNA do empreendedorismo eu acho que tem, né? Então a gente pega ali ambulante que na chuva está vendendo capa de chuva, no sol ou guarda-chuva, no sol agora você vai estar no frio, coloca gorro, então assim eles conseguem se adaptar para o que realmente a criatividade faz com que eles consigam gerar dinheiro. O ponto que eu vejo eu começo a ter dinheiro, só que eu não tenho consciência de como que eu vou gastar corretamente esse dinheiro. Entrando de novo naquela questão do imediatismo. Uhum. Acho que um ponto que para mim funcionou muito bem, assim, e foi uma virada de chave, inclusive, foi começar a entender um pouco sobre ter comportamentos mais minimalistas. Né, entender que você não precisa de tanto para viver, então você pode viver com menos, você pode gastar com experiências, e aí o dinheiro que está sobrando vai ser utilizado dessa forma. Só que hoje a gente vive num mundo, e eu, de verdade, eu não lembro se na minha época era assim, Você falou de inflação, eu lembro muito bem dessa época, de ter tanta informação sobre ostentação e poder e luxo, né? E aí, às vezes, quando a pessoa não tem uma cabeça legal, ele começa a meter os pés pelas mãos. Eu acho que é um combinado de coisas. É o imediatismo, é a questão de querer acessar uma vida que muitas vezes ainda não está preparada. Então, acho que tem várias coisas que podem... Seria muito fácil eu falar aqui uma solução, né? A chave de ouro, mesmo que tivesse, fica complicado eu abrir o jogo de uma vez. Na consultoria eu vou cobrar caro. Exatamente. Não, mas o fato, Massa, eu vejo que existe o lado pessoal do indivíduo, do autocontrole, mas também existe uma coparticipação dos agentes sociais que trazem uma série de informações que mudam aquela característica inicial de você ter o suficiente para começar a desejar algo que você não pode, mas que, ao mesmo tempo, os estímulos que chegam até você te impedem a isso. Né? Nós vivemos uma sociedade, ao meu ver, posso estar enganado e me corrija se eu estiver assim, eu acredito que somos muito consumistas, imediatistas e consumistas. Eu já vi alguns jovens, por exemplo, jovens de periferia que não têm um salário bom, né? Tem um salário que dá para fazer alguma coisa no dia a dia, mas não é nada disso, mas prefere pegar o seu dinheiro e gastar numa calça de 300, 400 reais, num tênis de 1.500 reais, para poder ostentar, para dizer que tem. Né? Mas também vi exemplos contrários, de meninos, que aí eu vejo uma mudança de mentalidade, meninos que não têm dinheiro, mas que eles arranjam alguma forma de obter, sei lá, 5, 10 reais, aí vão lá para o Brás, por exemplo, algum lugar varejista, compram uma caixinha de balinhas, etc., e começam a vender, começa a adquirir um capital, vai formando, acumulando esse capital, até o ponto daquele negocinho lá de, sabe, o bem humilde mesmo se transformar em algo maravilhoso. Essa mentalidade empreendedora, né? Então a gente vê os 2 extremos. Mas muito disso não é pelo fato de que
em termos de agentes públicos, né, os órgãos públicos, as próprias empresas, enfim, que precisam, né, ter as pessoas como consumidores, só que esquecem do lado de serem formadores também, né? Esse estímulo desenfreado ao consumo é uma grande barreira para uma vida realmente bem administrada, não é? Sim. Esse papo tá muito bom, que faz eu pensar e lembrar de algumas coisas e tentar associar. Eu gosto bastante de conversar porque traz ali reflexões e pontos de vista. Então, se a gente pensar, inclusive na nossa época, um pouco mais atrás, porque muita gente hoje fala que a internet, que as redes sociais faz isso com as pessoas. Mas se a gente olhar lá para trás, a televisão fazia isso já com a gente, né? Muito. A novela, o comportamento do galã da novela. Então a gente tinha essa influência e era meio direcionado para isso, para ter ali a roupa do momento e tudo mais. E aí fez eu lembrar de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com uma prima minha, que ela era vendedora de uma loja de marca bem famosa na época. Uma delas eu acho que eu posso falar, que acho que nem existe mais, que é a Zump. Nossa, comprar uma calça da Zump era uma loucura, né? E ela comentou que quem compravam não eram pessoas mais com dinheiro. Ela falou que, né, até outra profissão também que já nem existe praticamente mais, quem comprava era o office boy, que juntava o mês todo para poder comprar a calça. Então, muito alinhado com isso que você comentou, né? E hoje, acredito que eu vi uma reportagem essa semana falando que há 10 ou 20 anos atrás, o sonho do brasileiro era ter casa própria, se aposentar e um terceiro eu não lembro. E agora perguntam para eles, a casa própria continua como prioridade, e ter um negócio e empreender. Então, acredito que a comunicação e o conteúdo também falando sobre empreendedorismo pode estar colocando ali uma sementinha da gente poder ser um país realmente de pessoas empreendedoras que vão buscar a construção do seu sonho por si, né? Não depender dos outros. O problema é que eu vejo que, apesar dessa mentalidade, porque o brasileiro é assim mesmo, é inventivo e quer encontrar soluções pelas próprias mãos, pelo seu esforço, pelo trabalho, pelo suor, né, que derrama. Porém, a gente vê que aqueles que procuram empreender enfrentam enormes obstáculos ao longo do caminho, principalmente propiciados por esse governo, né? Ou o desgoverno que nós temos no Brasil, e aí não estamos falando de partido político, mas no geral. A gente, né? Fala da dificuldade não de 4 anos atrás, de muito tempo. De muito tempo, né? Tudo bem que hoje existem ações como o MEI, né? Mas o próprio MEI também tem uma série de impeditivos, como, por exemplo, você tem que pagar um valor X, que é reajustado anualmente, hoje está na faixa de R$ 85 por mês, né? Para você pagar como imposto. Tudo bem, não é muito alto, mas quem é aquele cara principiante que não tem nada, para ele é muita coisa, né? E além do que, existe um limite de faturamento anual, ao qual você atingindo já muda de faixa, acaba tendo que pagar mais imposto. Ou seja, empreender no Brasil é uma tarefa hercúlea. Por isso que eu acredito que ações como a sua, de procurar ensinar, apontar caminhos, é fundamental. Porque a pessoa hoje que quer fazer algo, ela não está preparada para entender esse arcabouço de coisas que ela tem que assumir, né? Como as despesas correntes, não é só isso, mas aí os impostos, tributos, etc. É uma loucura, mas... Sim. E a parte de empreender e essa parte de profissionalizar o empreendedorismo é uma só das variáveis dentro do espectro empreender, né? Tem a questão de que muitas vezes ele não tem apoio, tem as questões de que muitas vezes ele está fazendo isso sozinho, tem questões de persistência e comportamentos que a criatividade a gente já viu que é inerente, a gente já viu que a força do trabalho, mas vão ter que ser desenvolvidas ali algumas outras competências, né? A parte da resiliência, a determinação. Então, a parte de pagar imposto, eu vejo como um problema, né? Então, levar essa educação de estruturar, inclusive, esse MEI se tornar um ME, que se ele se torna, então...
E aí, quando ele começa a entender isso, ele muitas vezes não quer continuar ali, porque ele vai pagar mais imposto, e aí ele acaba, né, se limitando o crescimento do próprio negócio dele. Né? Porque também uma coisa que foi muito falada e passada de geração em geração, que pagar imposto é ruim. Tanto é que a informalidade era algo extremamente alto no Brasil. Com a instalação das MEIs, né, a lei das micro e pequenas empresas e as micro individuais, mudou esse cenário ou continua alto essa situação de você ficar fora do mercado formal? Olha, o Brasil é bem grande, né? Acredito que a parcela da informalidade continua alta, né, por alternativa. Você pega muito MEI, que não é minha área de especialidade, mas né, empiricamente entendendo ali, você pega muito MEI que hoje abre o MEI, não entende que isso é um negócio e não paga a DAS. Aí fica, né, dá muito problema. Vai acumulando só dívidas, né? Exatamente. Por quê? Não tem justamente esse direcionamento dele entender que agora ele abriu um negócio. Tá? Então, falta a educação na parte de construção de um plano de negócios ou realmente de estruturar, principalmente a parte financeira. Muita gente acha que um DRE, um balanço patrimonial, alguma coisa assim, são só para grandes empresas. O pequeno empresário também tem que ter isso muito bem estruturado para entender o quanto que eu vou reinvestir no meu negócio. Como eu falei para você, né? Então, entender o quanto que eu vou investir naquele café que pode me gerar um negócio. Isso eu coloco como investimento de um network que pode me levar para um outro patamar. Né? Então, muitas vezes ele se perde nisso e não é efetivo. Então, eu vejo que empreender a parte ali das finanças é um pilar, mas a gente tem um monte de outras coisas que tem que ser desenvolvidas para realmente a gente construir um país de empreendedores e de empresários de uma forma muito melhor estruturada. Né? Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos começar do zero. Eu sou um maluco que não tenho muito o que perder, sou um franco atirador e tenho hoje R$100 no banco. E eu quero empreender. Você é um empreendedor. E aí, vamos começar esse caminho das pedras. Com R$100, o que um maluco como eu pode começar a fazer? A resposta que eu dou é depende. Né? Primeiro você tem que entender aonde você quer chegar. Então a gente está partindo de um ponto onde você está, com R$100. E de novo, por experiência própria, a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a gente vê que o cara deu certo porque pegou R$100 e comprou bala, foi no farol, fez mais dinheiro e tudo mais, e aí você vai por essa linha. Só que o ponto será que eu tenho disposição para ficar embaixo de sol e chuva? Será que eu entendo qual é o melhor farol que eu tenho que ficar? Será que é bala que eu vou vender no inverno? Será que se eu trocar para chocolate? Então, eu acho que antes de ter ação, você tem que planejar aonde você quer chegar e o que você quer fazer. Né? Então, esse planejamento é mais importante até do que simplesmente sair fazendo na louca ali e aí E a gente volta para o imediatismo. Você gastou R$100, você tinha, e daqui a pouco você não tem mais nada, porque você errou o time, você errou o produto, você não precificou da forma correta. Né? Então, não é uma resposta tão simples de dar. Bom, pesquisa de mercado então, é isso. Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero, com R$100, vender paçoca na esquina, eu tenho que ir atrás de quem já vende paçoca e tentar observar, ver quanto ele cobra, identificar o ponto de venda, essas coisas todas que giram em torno do processo, é isso? É ideal. Agora, eu vejo também que existem dois caminhos, né, na escolha do empreendedor. Um produto, né, onde ele assume um produto que pode não ser o dele, ele pode simplesmente revender, ou prestação de serviços. Eu tenho habilidade numa determinada função e vou vender o meu trabalho, né, nesse mercado. Qual que é a melhor opção? A resposta, de novo, depende. Depende muito
do quanto você está disposto. Uhum. Né? Então, eu tenho participado de alguns eventos que falam muito sobre a questão da internet e principalmente da inteligência artificial. Uhum. Tem muita gente que está produzindo, por exemplo, conteúdo, é como se fosse uma prestação de serviço. Eu estou mostrando e vendendo o meu conhecimento através de uma plataforma. Uhum. No TikTok, que está ganhando muito dinheiro, né, que isso direciona. Então, muitas vezes, você não precisa nem de R$100. Você só precisa de um celular, né, e aí é a questão da disposição. A disposição de gravar vídeo todo dia, a disposição de gravar vídeo, mesmo que você não esteja afim, que se você perguntar para um empreendedor hoje que já tem uma empresa, ele fala, cara, eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Então, assim, eu não sei se a maioria das pessoas que você convida tem essa disponibilidade de colocar a cara, muitas vezes não, ele quer manter o negocinho dele ali tocar, ou às vezes ele não quer passar por esse desafio de se colocar numa zona de desconforto para poder mudar de vida. De novo, não é uma resposta tão simples, porque a gente vai mexer com o psicológico, a gente vai mexer com o cultural, a gente vai mexer com padrões, é muito mais complexo. Bom, já que você entrou por esse caminho... Se eu tivesse a fórmula, eu venderia e eu ganharia muito dinheiro. Então, mas a questão da internet, né? A gente vê um boom, digamos assim, de ações direcionadas para a internet. Hoje, principalmente os jovens, né? De cada 10 jovens, talvez 7, 8... querem se tornar um influencer digital. É o jogador de futebol da nossa época lá atrás. Pois é, mas eu vejo muita ilusão, porque não há uma fórmula mágica que fala, olha, se você fizer dessa maneira, você vai ganhar muito dinheiro. Tem muita gente que vende isso, é verdade, mas não é assim. Não é assim, até porque depende do seu nicho, depende da forma como você se comunica, da sua rede que você forma também, porque mesmo que você trabalhe organicamente, você tem que construir uma rede de relacionamentos online, a construção de autoridade. Então é um caminho que não é para qualquer um. Você tem que ter um conhecimento muito forte em termos de marketing digital e entender se o seu conteúdo ele realmente está apropriado. Porque o que eu vejo principalmente é gente querendo vender uma maneira da pessoa ganhar dinheiro, né? Não ele, o outro ganhar dinheiro. Só que assim, né? Não é bem desse jeito, não existe caminho mágico, né? Tudo é construído com muita dificuldade e com realmente planejamento, né, Massa? E a gente trouxe, olha só que interessante, a gente falou, se você tem R$100 antes de empreender no físico, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, acredito que no digital da mesma forma. Então, com quem eu comunico, qual é essa comunicação, como que eu consigo ser mais assertivo para que essa pessoa se identifique comigo, para eu conseguir construir essa rede. Então, tem toda uma inteligência, uma pesquisa de mercado também no digital. Então, muitas vezes, o que eu vejo tanto em negócios físicos como também em negócios digitais é que eu vi que aquele conteúdo está bombando, eu vou fazer igual. Só que, às vezes, eu fazer igual ao que está bombando me tira do que eu sou de verdade. E aí entra, de novo, os conflitos, será que realmente isso vai dar certo? Por quanto tempo eu vou fazer isso? Tanto para o negócio físico quanto para o digital, normalmente a pessoa desiste porque não consegue enxergar o longo prazo. É engraçado, a gente está falando de negócio, a gente está falando de negócio físico, negócio digital, a gente está falando de finanças, e eu acho que o grande segredo é como eu olho para o agora e o esforço que eu vou fazer agora para conquistar ali o meu sonho, o meu objetivo no futuro, e eu sei que não vou receber esse resultado agora e vai ser lá na frente. Com um negócio de R$100 para depois virar 110, tirando os custos, depois vira 120. Em quanto tempo eu vou ter realmente o dinheiro que eu quero? O que eu vou fazer com esse dinheiro? No digital, quanto tempo eu vou ter que ter de conteúdo para ter 500, 1.000, 1.500, 1 milhão? Quanto tempo de investimento que eu vou colocar por mês para ter ali o dinheiro que vai garantir minha aposentadoria lá na frente? Se a pessoa não tem essa visão do longo prazo e o propósito, muitas vezes ela não vai ter ali a disposição para poder continuar fazendo. E aí volta para o tradicional.
volta para o que é mais confortável. Você tocou num ponto fundamental que já havíamos colocado antes, que é o imediatismo. Sim. Quem quer empreender, geralmente, é aquela pessoa que não tem 1 mês, 2 meses para esperar algum resultado. Ela quer resultado para ontem. Quanto mais para 1 ano, 2 anos. E olha que estamos falando de pouco tempo ainda, né? Ou seja, o princípio de quem quer empreender é compreender que a geração de resultados ela leva tempo e envolve uma atitude metódica em relação aos processos, né, de trabalho, seja na questão de produção, construção de imagem, identificação com o público-alvo. É um caminho a se percorrer, não adianta querer ter resultado já para amanhã, por exemplo, né? É muito difícil. Você comentou uma coisa que tem muita gente vendendo a facilidade. O caminho a gente sabe que é árduo, que é solitário, que é de longo prazo. Então, todo mundo conseguiria fazer isso. Mas só quem passa por esse processo e entende que tem um motivo lá na frente que realmente conquista. Uhum. Então, a fórmula está meio desenhada, né? Se você fizer de forma repetida, você vai chegar em resultados. E se você fizer de forma repetida que não estiver trazendo seu resultado, se você enxerga o longo prazo, se você enxerga o que você quer lá na frente, o que eu posso mudar que não está me trazendo resultado, que vai me deixar mais próximo do meu objetivo? Uhum. E essa não é a pergunta que as pessoas fazem. Normalmente, quando aparece a primeira barreira, isso não é para mim, deixa eu voltar para o que eu sei fazer e eu fico mais tranquilo aqui. Não quer assumir os riscos, né, que envolve essa questão do empreender. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós falamos de alguém, um maluco que tenha R$100 e quer pegar e entrar no mercado. Agora, vamos mudar um pouquinho. O cara que tem R$100 mil hoje numa conta, ele quer empreender, mas ao mesmo tempo ele acha que talvez ele ganharia mais dinheiro investindo esse dinheiro numa aplicação rentável, enfim. Qual que é o melhor caminho? É você realmente ir para o mercado, buscar a produção em si, ofertando algo para alguém, ou agir de uma maneira conservadora, pegando o seu dinheiro, investindo nele? O que é melhor hoje no cenário brasileiro? Eu gosto das suas perguntas porque vai ser praticamente sempre a mesma resposta. Depende. Depende. Né? Porque a gente tem que entender o cenário da pessoa. Uhum. Hoje, com a taxa de juros que a gente está, né, a gente está com 15% de taxa de juros, a primeira palavra que eu falaria é, coloca ali que você vai estar ganhando 15% ao ano sem fazer esforço nenhum. Uhum. Né? Se você fosse aplicar isso num negócio, ele tem que dar minimamente mais do que isso para poder valer a pena. Então, eu falo pelo menos o dobro. Tem que estar dando pelo menos 30% ali de lucro de margem anual para compensar todo o esforço que você está fazendo. Tá? Então, depende muito. Mas peraí, vou te cortar. Tá. Vou te cortar porque eu estou pensando como se eu tivesse esses R$100 mil. Uhum. Se eu aplicar isso numa poupança, eu não vou ter rendimento nem perto dos 15%, né? Nem fala de poupança. Ou seja, qual que é essa aplicação que renderia esses 15% da Selic? É um tesouro direto? A gente tem diversos, né? Uhum. E diversos, de novo, para o perfil daquele investidor. Certo. Então você pode pegar ali, a renda fixa hoje tem bastante coisa atrativa, tem coisas que rendem, você já deve ter ouvido ali falar sobre 100% de CDI, 102% de CDI, então você... Bancos, inclusive, oferecem aplicações de curto prazo com isso, né? Um ponto importante que a gente tem que olhar para um perfil o quanto tempo essa pessoa tem disponibilidade de deixar esse dinheiro preso, Uhum. né? Se ele precisa de liquidez, né? O termo liquidez é o fácil acesso ao dinheiro, Uhum. né? Então a gente muitas vezes troca a rentabilidade pela liquidez. Mas você tem hoje investimentos que são líquidos, né? Então você consegue, tão líquidos quanto a poupança, você consegue pegar a qualquer momento, inclusive aos finais de semana, que estão gerando ali em torno de 98, 100, 102% do CDI. Uhum. Então isso é importante porque, né? Então poupança é muito mais
Você sabe por que as pessoas deixam o dinheiro na poupança? Bom, eu vou falar por mim, né? A poupança foi muito de propaganda, principalmente na década de 80, né? Eu lembro. Exatamente porque a remuneração era diferente. Tinha como é que era aquele banco que virou Excel econômico? Tinha o Bamerindos, Tinha vários. A poupança Nacional. Tinha. Então, o que acontece? A gente ficou com aquela coisa na cabeça de tanto colocarem essa propaganda de que colocar o dinheiro na poupança era garantia de que seu dinheiro não ia perder o valor de compra. Só que hoje isso foge completamente da realidade, né? É 6% de juros por ano, de acordo com a Constituição, Isso. E a TR. Depende muito como que funciona ali a oscilação da Selic. Uhum. E aí, às vezes, um pouco menos ou um pouco mais. Mas a poupança, as pessoas normalmente colocam muito mais, pode ser inconscientemente, pela questão da segurança. De ver que o dinheiro dele está ali e ele não se preocupa tanto com a rentabilidade. Eu tenho clientes meus, né, que eu falo para ele, hoje você está com X mil na poupança, né? E você sabe qual que é o problema em relação a isso? Aí ele falou, não sei e também não quero saber. Eu só sei que eu quero ali aquele dinheiro que eu posso tirar a qualquer momento. Ô, louco. Na verdade, deixar dinheiro na poupança é perder dinheiro, né? Total. É psicológico. Então, quando eu falo para você que hoje tem investimentos que trazem a mesma segurança e a mesma liquidez que uma poupança, só que uma rentabilidade, né, quase o dobro, faz muito mais sentido você deixar nesse tipo de investimento. Mas a questão psicológica, o medo que as pessoas hoje... Há quanto tempo a gente fala de corretora de investimento? É coisa recente. Recente. Aliás, hoje você consegue abrir conta numa corretora com um valor mínimo, né? Muito pequeno. Você consegue abrir sem depositar nada. Sem nada hoje em dia? Sem nada. Rapaz do céu. Hoje eles têm as contas digitais, então você consegue abrir sem nada. Não faz muito sentido, porque se você está abrindo uma corretora, você precisa investir, mas hoje você consegue, você comentou do Tesouro Direto, você consegue comprar um Tesouro Direto com 35, 45 reais, porque ele é dividido em cotas, então você pode começar com pouco. Então, outra falácia, né, que as pessoas que investem são pessoas que têm muito dinheiro. Não. Então, você consegue com 100 reais, você sabia que você consegue, inclusive, ser acionista de uma empresa com 100 reais, por exemplo? Olha só, rapaz. São mitos desmistificados, hein? Dividendos ainda, né? Então, porque hoje tem uma modalidade de comprar ação de uma empresa de uma forma fracionada. Então, você consegue comprar uma fração do lote da empresa. E aí, só que, uma ação não vai mudar a vida de ninguém. Exato. Você sabe o que muda a vida das pessoas quando a gente começa a falar de o ato de poupar e de investir? É a constância. Exatamente. Então, a pessoa conseguir colocar ali 100 reais todo mês, ele vai ter, ao longo prazo, ele vai ter... Lembra que sempre a gente vai falar do longo prazo. É a diferença do imediatismo é o colocar o futuro na frente do presente. Que hoje é o grande desafio e a educação financeira, levar o planejamento financeiro, falar sobre isso. Por que se fala, e até certo ponto eu concordo com isso, que o dinheiro faz dinheiro, né? Essa é uma frase recorrente. E a gente vê que quanto mais você tem, mais você ganha. Ou seja, o segredo você acumula, você recebe o seu dinheiro de alguma forma, através de salário, através do empreendedorismo, mas você reserva parte dele e vai colocando lá, engordando o cofrinho, é isso? Exatamente. Existe um conceito, né, uma metodologia de distribuição do orçamento pessoal e familiar que se chama 50-30-20. Não sei se você já ouviu falar. Mais ou menos, porque... eu posso estar errado, mas vou tentar, né? Já que foi uma pergunta. 50 acredito que sejam para suas despesas recorrentes, né? Aquelas que você não pode abdicar, pagamento de aluguel, água, luz, telefone, o que for, que é essencial, que você não pode se livrar disso. 30% despesas de custeio,
talvez, ou seja, transporte, variáveis, né? É a pizza, é a alimentação, é aquela conta que você não sabe exatamente quanto que vai custar dentro do seu mês. Certo. Você não gasta todo mês exatamente o mesmo valor no supermercado. Verdade. Até Então, porque nem tem como. Acho porque não está no nosso controle, tanto na questão de vontade de comprar uma coisa nova, como também da oscilação da inflação, também que não está no nosso controle. Mas 20% é para poupança? A gente tem que ser... Poupança, quando eu falo poupança, não é a poupança, é a economia, o ato de economizar. Exatamente, é o ato de poupar. O ideal é, no mínimo, 20%. E aí a gente tem a questão dos 20% não só para poupança, ou para soluções financeiras que te ajudem a trazer uma segurança. Então pode ser investir ou soluções para segurança. Né? Então pensa comigo, se eu consigo hoje guardar 20% do meu salário, a gente está falando que vai chegar um determinado momento que eu vou ter dinheiro suficiente de 1 ano do meu salário se acontecer alguma coisa. Então, aí a gente criou uma reserva para segurança se algo aconteça comigo. Então, quando a gente fala do investir, não é investir só para fazer muito dinheiro. A gente fala do investir para trazer uma tranquilidade financeira e uma segurança. Pode ser uma alternativa. Pode ser para geração de renda passiva também. Então, assim, aí dentro dos 20% a gente pode começar a distribuir e principalmente planejar entre, né, o conceito de prazo, o quando, né? A gente usa muito a técnica SMART ali de definição de meta para saber, tá, em quanto tempo eu demoro para poder acumular ali 12 meses dos meus ganhos. Né? E o que eu preciso fazer para chegar nisso? Ou sobrou um dinheirinho mais, posso colocar aqui para antecipar isso? Né? E aí os juros compostos podem ajudar nesse sentido de trazer essa tranquilidade e segurança. Mas aí eu digo para você que nesse ponto é aí que você começa a ganhar a antipatia das pessoas. Porque elas vão olhar para você e vão falar, esse engomadinho aí, ele está falando isso porque não é com ele. Porque ele não ganha o que eu ganho. E eu vou falar por mim agora. Eu não consigo poupar 20% do meu salário por mês. Não tem como. Você consegue poupar 5, 10. O importante, uma coisa engraçada, isso aconteceu comigo, assim, o engomadinho aqui também já esteve nessa situação. Quando você começa a guardar dinheiro e a poupar, e principalmente quando você começa a investir, você começa a gostar. E aí você começa a gostar e aí o seu poder decisório muda. Então, em vez de gastar com aquilo que vai ser imediato, eu vou ter ali o compromisso comigo mesmo em relação a isso. E nada mais do que você fazer um compromisso com o seu eu do futuro. Acho que isso é o principal. Então, muitas vezes a gente faz compromisso com tanta gente que passou pela nossa vida que não está mais com a gente, e a gente não faz um compromisso com a gente mesmo e principalmente com a gente no futuro. Acho que se refletir sobre isso, com certeza você começa a guardar um pouquinho mais todo mês, entendeu? Vamos supor que eu queira mudar essa minha mentalidade agora. Eu tenho que agir como o tio... Vai ser difícil mudar. Vai ser difícil. Agora. Mas eu tenho como agir como o tio Patinhas, ou seja, ter a minha moedinha número 1 guardada ali naquela redoma, sendo adorada, idolatrada, mergulhar naquele tancão, aquele cofre dele cheio de dinheiro. Eu sei que isso já é uma coisa mais difícil, mas o fato de que eu tenho que ter esse tratamento com o dinheiro de uma forma carinhosa, de valorizá-lo, porque ele é que define aquilo que eu posso fazer na minha vida. O dinheiro não define o que você pode fazer, ele vai te dar acesso às coisas que você quer fazer. Acho que esse é o primeiro ponto. Que aí a gente começa a ir para um lado de vou fazer dinheiro a qualquer custo, e aí muitas vezes você corrompe valores, você corrompe, inclusive tem pessoas que corrompem a questão da lei, né? Então você vê muita gente fazendo coisa errada porque coloca justamente o dinheiro como uma coisa importante. Então acho que o primeiro ponto é a gente entender que o dinheiro vai te dar acesso às coisas que você vai fazer. Se você não está fazendo as coisas que você quer, é porque você ainda não tem dinheiro suficiente para te dar acesso a isso. E o ato de poupar e guardar dinheiro vai começar a te dar acesso, e aí você vai começar a gostar, e aí você vai entender, legal, se eu quero ter acesso àquilo, então o que eu tenho que fazer? De novo, se eu quero ter acesso àquilo lá na frente, o que eu faço hoje para poder chegar?
Você tocou num ponto interessante do tio Patinhas, né? Então, normalmente quando a gente está conversando com as pessoas, para convidar ali, para poder participar ali de um diagnóstico financeiro, aí eu pergunto para a pessoa qual que são os objetivos dela. Normalmente ela fala assim, eu não tenho objetivo, ou eu estou só guardando dinheiro, e a gente faz essa piada, né? Pô, não, mas alguém tem que ter algum objetivo, porque você não quer ser que nem o tio Patinhas para guardar dinheiro e ficar nadando em cima dele, que é uma cena do tio Patinhas ele nadando no cofre lá. Então todo mundo guarda um dinheiro com algum objetivo, né? Então, se você quiser simbolicamente guardar a moeda número 1, e isso for uma âncora para mostrar que essa moeda vai te levar para sua fortuna, eu acho maravilhoso. Porque aí você usa técnicas de PNL para poder se estimular em relação a isso. Mas eu não vejo como necessário. O importante é você entender aonde você quer chegar, com um objetivo. Então, o ponto importante de um consultor em planejamento financeiro é que a gente mostra o plano e a gente dá acesso a algumas soluções. Então, muitas vezes, vamos lá, quantas pessoas você conhece que o sonho deles é o sonho da casa própria e ele se endivida sem ter condições de pagar? Agora você pegou num ponto nevrálgico para mim. Porque, na minha cabeça, eu poderia ter tido acesso aos financiamentos para poder ter hoje minha casa própria. Mas existe uma barreira mental comigo, e acredito que, por um lado, ela tem um fundo de verdade, mas acredito que, por outro, isso também possa atrapalhar. Mas é que eu não me conformo hoje. Eu vou financiar, eu estou falando de classe média e não nos programas populares, porque aí envolve realmente a baixa renda. Mas você pega hoje um financiamento bancário de 200 mil para ter um imóvel usado, que seja usado. Você vai acabar pagando 600 mil, 3 vezes mais. Isso eu acho um roubo. Não tem outra palavra para mim. Para mim é roubo. Porque se você pega, por exemplo, o mercado americano, com as suas peculiaridades, mas é um mercado justo, acredito eu, você vai pagar no máximo, acredito eu, num financiamento de até 20 anos, uns 20% em termos de juros compostos. Agora, aqui no Brasil não tem condição. Como é que eu vou financiar um imóvel para comprar um e pagar 3 no final? Isso é... Eu estou errado, mas... Tem várias coisas interessantes no que você falou, né? A primeira delas é a questão da taxa de juros, né? Então a taxa de juros no Brasil hoje só é alta porque o brasileiro paga. Então, se a gente não pagasse, nesse mesmo exemplo que você trouxe, se você se planejasse para comprar o imóvel lá na frente, que seja à vista, você não pagaria 3 imóveis. Exato. Então a gente está falando de pensar agora para conquistar alguma coisa no futuro. Então, se todo brasileiro tivesse essa educação do pensar no futuro antes do presente, a gente teria menos demanda e oferta ali sobre o imóvel e os bancos teriam que se adaptar a essa nova realidade. Então, a gente teria gente com dinheiro para comprar à vista e o crédito do banco não seria mais tão interessante, então ele teria que reduzir a taxa de juros para financiar uma dívida. Só que como o brasileiro é imediatista, ele se endivida porque ele tem a questão de ser palpável aquele meu imóvel e eu juntar dinheiro dá muito trabalho. Então, ele não vê o valor, o montante total, ele vê a parcela, é isso? Exatamente. E aí a gente pode entrar depois nesse tema de que a parcela mentalmente pode prejudicar o orçamento familiar. Então, nessa questão do financiamento, você traz esse ponto que se todos os brasileiros juntassem antes de comprar, os bancos teriam que abaixar os juros. Então, você não pagaria 3 imóveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o imediatismo do brasileiro. Então, para eu acessar esse imóvel, então eu vou me endividar, mesmo que eu passe, você falou 20 anos nos Estados Unidos, a gente está falando de 35 anos, 30 a 35 anos no Brasil. Então a gente está falando que, eu sempre faço essa analogia, é muito engraçado, que muitas vezes você pega ali casais que estão recém-casados e querem comprar o primeiro imóvel, 20 e poucos anos, 30 anos. E aí eu faço a brincadeira com eles o seguinte, não é muito louco que você vai estar aqui entrando no financiamento agora e quando você estiver terminando o seu financiamento, você já vai ter um filho seu começando dele?
Porque E muitas isso vezes, desculpa a brincadeira, mas é real. Muitas vezes já divorciado, inclusive, né? O imóvel você pagou, mas já não é mais seu. Na verdade, aí tem a partilha da dívida, né? Então é um pouco disso. E esse é o primeiro ponto. E aí no ponto lá do mercado americano, a gente tem algumas coisas que são um pouco diferentes. O americano aceita tomar mais risco, né? O comportamento de confiança é muito maior. E quando eu falo tomar mais risco, é que ele pode muitas vezes, que aconteceu em 2008, hipotecar a própria casa para conseguir créditos e créditos. Então, hoje no Brasil, né, a gente tem um modelo de crédito que se chama Home Equity. Não sei se você é um refinanciamento de um imóvel quitado. Certo. Tem muitos brasileiros que têm medo de fazer isso, mesmo pegando taxa de juros menores. Então, a gente tem diversas estratégias que conseguem ajudar a pessoa, só que a tomada de risco do brasileiro, eu acho engraçado, porque para algumas coisas o brasileiro toma risco, né? Então, trabalhar ali 15, 20, 30 anos na mesma empresa ali, sem poder construir alguma coisa, para mim isso é uma tomada de risco gigantesca, porque você está construindo o sonho de outra pessoa, e é por isso que eu defendo muito o empreendedorismo nesse sentido, né? Do que realmente você fazer isso de uma forma muito mais estruturada e planejada. Como o americano tem esse comportamento do fazer, do vou lá e mão na massa, e economia, óbvio, a gente tem a taxa de juros que ajuda, a gente tem uma economia um pouco mais estável que ajuda, mas mesmo assim é o comportamento do... Você vê nos filmes, criança de 7 anos de idade vendendo limonada na porta de casa. É verdade. Só que também tem esse componente que a gente até mencionou já. Vou financiar a minha casa, meu apartamento, enfim. Hoje eu estou numa determinada situação. Só que, ao contrário da nossa época, onde a nossa geração aprendeu de que você vai entrar numa empresa como office boy, a menina como a secretária, recepcionista, enfim. O ideal é fazer um curso de datilografia, aquela coisa toda, né? E aos poucos você vai galgando postos na empresa até no futuro você ser um diretor, enfim. Isso era o sonho que vendiam pra gente. Isso não existe há muito tempo, se é que realmente existiu. O fato é que hoje não há mais solidez no mercado, né? Ainda mais com a entrada da IA, nós vemos que muitas funções estão sendo aí simplesmente exterminadas. Está acabando, é um mundo novo que está surgindo. Então não tem mais segurança em emprego nenhum. Como você vai assumir um risco de ter um financiamento aí de 30 anos se você não sabe se amanhã está empregado? Excelente ponto, né? As pessoas não param para olhar isso, né? Então simplesmente vão lá, se endividam, mas isso que eu vejo que é o comportamento diferente do brasileiro. Mesmo que ele não tenha garantias em relação ao trabalho, ele se endivida e depois, se acontece alguma coisa nesse meio do caminho, aí ele vai se virar para poder pagar isso. E aí cada vez mais você vai achatando o orçamento, porque é uma dívida de um imóvel gigantesco e você tinha um orçamento de 100% onde essa parcela representava, sei lá, seus 20%, 30%, 40%, e aí você é obrigado a mudar de emprego para ganhar menos, essa parcela já começa a ser 60%, aí você já tem que diminuir. Então, a pessoa que não se planeja, se acontece alguma coisa no meio do caminho, ela vai ser obrigada a fazer o ajuste dentro do orçamento dela. Então, por que já não fazer esse ajuste agora, de uma forma planejada, para se prevenir em relação a qualquer tipo de emergência? Sim. Agora, tem uma questão também que eu acredito que pesa muito no país desigual como o nosso. Hoje, uma pessoa na faixa dos 30 anos de idade, por muitos setores, ela é considerada velha para o mercado de trabalho, né? Não deveria ser assim. Uma pessoa com 50 anos, então, que ao meu ver, 50 anos é a faixa etária que você se encontra no auge da sua parte intelectual, né? O seu cérebro funcionando a milhão, com muitas ideias, tendo já uma vivência muito bacana de vida, né? Só que para o mercado você está aí quase se aposentando.
como você pode se posicionar num mundo onde a idade é um elemento de rejeição e ao qual você, em determinadas situações, como a gente colocou aqui, de repente o cara já está divorciado, a mulher, o homem, enfim, já passou por N experiências, está com uma situação financeira difícil, já tem dívidas assumidas, como ele pode se reinventar, sendo que existe uma rejeição natural só por causa da idade dele, ele não encontra muitas situações que o favoreçam, é sempre contra, nadando contra a maré. Como ele aceita simplesmente isso, ou ele vai lá e não, eu vou atrás, não sei como, mas eu vou atrás, como que é? Boa, legal. Primeiro ponto, né? Se essa pessoa tivesse planejado desde o início, essa fase não teria uma pressão para poder fazer dinheiro. Uhum. O dinheiro já estaria ali, pelo menos, sendo o menor dos problemas dele. Então, a gente olha que errou lá atrás antes de se planejar. Esse é o primeiro Exato. ponto. Você comentou sobre a questão da tecnologia estar tirando alguns empregos. Mas hoje a gente vê também um movimento muito bom na questão da economia criativa, né? Então, e colaborativa. Então, você pega, por exemplo, muitas pessoas com esse perfil que vão ser motoristas de aplicativo, né? Que consegue ali gerar uma renda. É aposentado, por não ter aceitação no mercado tradicional, ele vai para a informalidade ou para algum tipo de trabalho que esteja dentro dessa economia criativa ou economia circular. Então a gente vê isso como uma alternativa. Mas, de novo, quantas pessoas estão dispostas a... eu era um executivo de uma empresa, agora, porque eu não me organizei, eu vou ser motorista de aplicativo, eu vou, enfim... a Pizza Hut, eu lembro que fazia muito isso de contratar pessoas mais velhas para ficar no atendimento ali, lidar com o cliente. Certo. Né? Então, assim, e se tiver saúde e, como você falou, esse potencial mental, empreender. Porque uma pessoa desse perfil, né? Então a gente falou que ela tem repertório, ela tem conhecimento. Exato. Ela conseguiria, e aí vai muito do ser direcionado para isso, ela conseguiria fazer uma consultoria, uma mentoria, ela poderia ser um educador em cima daquela habilidade que ela tem. Então, uma pessoa como essa poderia hoje dar treinamento sobre o que ela acumulou de conhecimento ao longo do tempo. Né? Mas aí volta para a questão. Tem que ter energia, tem que ter disposição. Se muitas vezes, quando você é novo, você desiste na primeira barreira, quando você é mais velho, o desafio é maior. Então a sua determinação tem que ser maior, o seu propósito tem que ser maior e principalmente a velocidade de fazer dinheiro tem que ser mais rápida. Bota rápida nisso, né? Bom, a gente entrou num ponto que para mim é o ponto hoje, um dos mais nevrálgicos que a gente pode pensar a respeito, que é a economia prata, né? A gente vê hoje cada vez mais, né, a idade média do brasileiro se alongando, né, hoje já se aproxima até próximo ali dos 80 anos, é uma geração que se aposenta tarde pelas regras atuais, inclusive, e quer consumir, não é uma persona que se contenta em assumir a sua idade, ficar em casa e esperar o tempo passar para morrer. Jogando xadrez na praça. A pessoa ela quer viver uma vida intensa, passear, viajar, ter o seu núcleo de amigos, se divertir da melhor maneira possível. E muitas vezes ela não encontra no mercado uma situação que traga isso para ela, né? Ela tem que buscar, catar milho, achando aqui e ali algumas ações onde ela possa realmente aproveitar. Não há, pela nossa economia, a absorção dessa economia prata de uma forma com que esse poderio de renda que eles possuem seja realmente revertido numa economia robusta, que traga uma oxigenação, digamos assim, nos recursos econômicos. A gente vê iniciativas isoladas, né? E, ao mesmo tempo, existe aquele cara, como eu, nessa geração da faixa dos 50 para os 60,
que tem já a perspectiva da aposentadoria, mas não chegou lá. Só que também não se preparou. Não tem reserva. Tem contando aí com a aposentadoria do INSS. Qual seria o conselho? Por exemplo, entrar numa aposentadoria privada, fazer alguma aplicação específica voltada para essa fase, e quando chegar lá, como poder fazer aquilo que se quer diante do mercado que não oferece isso para você? Boa. Com esse cenário e essa persona que você trouxe, fica um pouco mais difícil da gente fazer um planejamento pensando em aposentadoria. Então, se você fala, você citou aí a parte de aposentadoria privada, seria uma previdência privada, não vejo como a melhor alternativa, porque ela tem características que, quando a gente pensa num curto espaço de tempo, ela já não é um melhor investimento para agora. Ela é o melhor investimento lá atrás, no começo. Então, assim, vai depender muito, de novo, se eu fosse definir dentro dos pilares do planejamento que eu levo para os meus clientes, eu vou pensar primeiro, organização do orçamento, entender exatamente tudo que entra para poder entender tudo que sai, ter controle disso para fazer sobrar, nem que seja o mínimo. A gente sempre comentou das parcelas, né? Então hoje a parcela, o grande problema de uma parcela é que ela transforma um gasto variável em um gasto fixo, então isso trava o orçamento. Então, se eu puder dar uma dica prática, é você ter uma meta de parcelas. Então, seja R$500 por mês, seja R$1.000 por mês. E você só fazer uma nova parcela depois que tem um espaço dentro dessa sua meta. Exemplo, sua meta são R$1.000 de parcelas por mês, você terminou aquela compra que você tinha comprometido R$200 no mês, então você agora tem um espaço de R$200 dentro da sua meta. Então, o que você faz? Ou você compra um produto de R$2.000 dividido em 10, que aí você ocupou, ou você pode comprar 2 produtos de R$1.000 dividido em 10 que você consegue. Então, qual que é a grande magia por trás dessa estratégia? É você começar a pensar antes de comprar e tomar melhores decisões financeiras. Então, se você define uma meta de parcela por mês, você já começa a pensar antes de comprar. Então, isso te ajuda, e te ajuda, inclusive, a saber exatamente qual é o seu orçamento em relação a parcelas. Então, você vai fazendo isso com parcelas, você vai fazendo isso com alimentação, com restaurante, com iFood. Tem várias coisas que dá para fazer para que você comece a tomar melhores decisões financeiras. Eu entrego muita estratégia dentro da consultoria, né? Mas eu acho que o grande segredo do nosso trabalho é fazer a pessoa expandir a consciência financeira dela, né? Porque eu sempre brinco com os clientes, dinheiro a gente arranja. E hoje é muito fácil você arranjar dinheiro no sentido de, eu consigo um crédito aqui, a gente alonga uma dívida ali, a gente consegue se alavancar aqui. O que eu não consigo é mudar a mentalidade de uma pessoa. Então isso é um trabalho que demora tempo para que isso aconteça, né? Então, por isso que é o desafio, é a missão de levar isso para o maior número de pessoas, entendeu? Muito legal. A gente vai chegando no final, Massa, e sabendo que esse assunto é muito amplo, né? Existem muitas variantes para serem tratadas, e é claro que a gente já deixa aberto esse espaço aí para uma outra oportunidade, a gente tratar de repente de um tema específico, a gente tentar minuciar ele, para que as pessoas que se identificam nessa situação possam absorver mais conhecimento, tá bom? Mas, em geral, acho que a gente conseguiu abordar vários prismas, né, das mesmas dificuldades que envolvem a administração financeira, seja no dia a dia, seja também pensando a longo prazo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador em relação àquilo que ele pode agora começar a fazer para mudar não só o pensamento dele, mas a vida dele de fato, quando se fala em dinheiro. Boa. Acho que antes de trazer isso, eu gosto... a gente falou muito é comum para uma pessoa que ganha muito e não é tão fácil para... Eu tenho casos de cases ali dentro de clientes que são estagiários, né, que conseguem hoje poupar R$100 por mês.
né? Um estagiário que ganha em torno de R$1.500 a R$2.000 por mês. Ok, não tem tanta despesa fixa porque mora na casa dos pais, mas eles já entenderam dentro da consultoria que eles, o sonho deles é a independência financeira, a independência dos pais. Então eles entendem que isso vai fazer total diferença para eles não morarem na casa dos pais lá na frente. Certo. Então, e o feedback mais gostoso é que a pessoa fala, nossa, agora eu estou vendo o meu dinheiro crescer e eu sou o exemplo dentro da empresa ali de outros estagiários, inclusive do meu chefe. Né? Então, não é muito em relação ao quanto que você ganha, é o quanto que você guarda e o quanto que você gasta. Então, acho que, né, o primeiro recado é isso. Então, se fosse para falar numa dica prática, é você fazer um esforço de economizar o mínimo que você possa por mês, porque você vai começar a gostar disso. Né? Então, você estude sobre o assunto. Quem está assistindo, né, e fizer a reflexão de que às vezes fica ali... eu vi recentemente, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que ele é um empreendedor americano de muito tempo. Né? E aí, eu posso até Pode. É o Gary Vee, não sei se você conhece, ele é de marketing digital e empreendedor há muito tempo. Uhum. E ele falou, as pessoas ficam culpando o algoritmo que fica mandando assuntos idiotas para mim, pegadinha e tudo mais. Mas o algoritmo nada mais é daquilo que você mais curte, você mais assiste. E aí ele pede para fazer um exercício. Começa a curtir e ficar interagindo com conteúdo de educação financeira para ver se o algoritmo não começa a te mandar mais conteúdo desse. Então, acho que é o primeiro ponto. Então, o tempo que você hoje investe nas redes sociais, você pode investir, em vez de investir para pegadinha, você investir para coisas que vão fazer você aumentar a sua consciência. Tem os livros que eu já falei, que mudaram na minha percepção, a minha relação com o dinheiro. Então, tem vários que eu consigo falar aqui. E pense antes de comprar qualquer coisa se você realmente precisa. Porque uma das coisas que eu tenho reparado, e aí a gente volta na comparação do brasileiro com o americano começa a ver que as coisas dele estão acumulando muito dentro de casa, ele faz uma venda de garagem. O brasileiro, ele é tão apegado às coisas dele que ele acumula muita coisa, você fala, vamos vender, ela não, isso aqui tem uma conexão emocional e o americano normalmente, beleza, vamos se desfazer disso e fazer dinheiro com isso. Então a gente tem isso. E aí eu vejo um movimento, não sei se você reparou, que hoje o movimento de storage tem aumentado muito. Esses prédios para guardar coisas, né? Então, acho que essa questão eu sempre peço para os meus clientes fazerem um exercício, né? Eu vou pedir para o pessoal fazer agora, fechar o olho, né? E aí se imaginar abrindo o guarda-roupa de casa, né? Então vai ver todas as roupas, o que está pendurado no cabide, o que está dobrado, o que está na gaveta, e ele olhar ali aquelas 1, 2, 3 roupas que ele não veste ou ele não usa mais de 6 meses. Então, se ele não usa mais de 6 meses, com certeza aquela roupa não serve mais para ele, com nenhuma função, nem inclusive de cobrir ele no frio. É verdade. Né? Então, uma roupa que você pode doar, você pode fazer dinheiro. Hoje a gente tem plataformas que ajudam você a fazer dinheiro com isso, vende num brechó. Então, muitas vezes você tem dinheiro parado em casa e está reclamando que não tem dinheiro para poder pagar as contas. E aí você pegar esse dinheiro e investir. Porque já que é um dinheiro que está parado, coloca no investimento, né? Aí você consegue começar a criar esse hábito e ter uma mentalidade um pouco mais do que é essencial para você ou não. Acho que é uma dica que eu posso dar para ajudar as pessoas aí. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Forte abraço e até a próxima. Tecendo Negócios,